Cá Entre Nós está de volta, hoje entrevistando a presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Fátima Bezerra Cavalcante. Olá, Fátima, tudo bem? Tudo bem, Germano. Obrigado por aceitar o convite. O Cá Entre Nós se sente muito honrado em você ter aceitado vir conversar com a gente. Eu quero lhe cumprimentar, Germano, carinhosamente e, ao mesmo tempo, cumprimentar a todos que estão nos assistindo. E eu espero poder responder satisfatoriamente as perguntas que nos serão dirigidas a respeito do judiciário do nosso estado. Exatamente. E você fique certa de que a ideia de convidar você para esse bate-papo, porque é uma coisa bem informal, você sabe que, até lembrando ao telespectador, nós estamos substituindo temporariamente a nossa apresentadora Rose Silveira, que está afastada 1 ou 2 semanas, mas volta já. Inclusive o nosso quadro Parada Obrigatória, que é um quadro sobre viagens de turismo que a gente faz aqui no Cá Entre Nós, também volta quando Rose retornar às suas atividades aqui na RCTV. Mas a ideia de lhe chamar foi justamente porque a sociedade já sentiu, a população de João Pessoa já sentiu, que a sua linha de gestão tem se pautado na aproximação do público, do povo, com o Poder Judiciário, não é isso? Exatamente, mas eu quero pegar um gancho seu e mandar um abraço todo especial para a Rose Silveira. E mandando esse abraço para a Rose, que é a condutora deste programa e que você tão bem substitui neste momento em que ela está afastada por motivos pessoais. Então, em nome de Rose, eu quero cumprimentar toda mulher da imprensa, toda mulher jornalista, toda mulher que trabalha nesse ramo que eu acho tão difícil e tão delicado, que é o ramo que presta a informação ao público, a informação à sociedade de todos os serviços e todos os trabalhos que os diversos órgãos desempenham no seio social. Portanto, em nome de Rose, eu quero cumprimentar essa série de jornalistas, de entrevistadoras, de mulheres ligadas ao mundo da imprensa. Eu quero dizer, Germano, que não é fácil ser uma mulher completa, boa profissional, boa dona de casa, uma companheira exemplar, mãe dedicada, não é fácil, mas nós observamos que as mulheres conseguem fazer isso de forma muito satisfatória. Por isso que eu fiz esse parênteses para dizer que em seu nome, Rose Silveira, eu quero cumprimentar as mulheres valorosas que conseguem conjugar esta missão tão difícil, boa profissional e boa mulher do lar. Endossado o recado, né? Muito oportuno, inclusive. E aproveitando agora o seu gancho também, eu quero iniciar justamente por aí, porque nós temos visto ao longo de alguns anos a mulher se evidenciando nas mais diversas atividades, né, das mais importantes no Brasil inteiro, dando um exemplo aí de retidão, de compromisso com o bem comum. Isso é admirável. No seu caso, então, de se destacar, porque você, além de ser a primeira mulher a ser desembargadora aqui na Paraíba, você foi a primeira mulher a assumir a presidência do tribunal, não é isso? É isso, Germano. Interessante é que você falando me vem à memória a figura do seu pai. Que bom. Do professor Carlos Romero. E vem à minha memória o professor Carlos Romero e um fato interessante que aconteceu comigo e que foi observado por ele. Eu sempre fui uma aluna muito aplicada e nunca deixei que as oportunidades passassem sem que eu me agarrasse às oportunidades. Lembro-me que seu pai sempre chamava atenção em sala de aula, no meu curso de Direito, para que todas nós lêssemos muito, estudássemos muito, porque o mundo competitivo está cada vez maior. E vencem aqueles que se dedicam mais e fazem algo diferente. E eu sempre sentada na primeira cadeira, estudando. Ele sempre diz isso, que você sempre é na primeira fila. Estudando, lendo, procurando dar o melhor de mim. Até que um dia eu me encontro com um professor na antiga Mesbla. É na Lagoa ali, né? Na Lagoa. Foi Gran Pires, depois Mesbla, assim? Isso, exatamente, Gran Pires, da grande mulher Creuza Pires, né? Outro exemplo. Outro exemplo de mulher batalhadora. Pois bem, outro exemplo, fora eu não, estou me referindo a Rose Tá Silveira. Certo. Outro exemplo das mulheres, entre as mulheres, claro. Entre as mulheres batalhadoras.
E eu estava ali a fazer compras e me bateu um cansaço. Acredito que nessa época eu já não estava nos bancos da faculdade. Ou era advogada militante ou já magistrada. E eu estava aguardando talvez o pai ou o irmão ou o marido que viesse me apanhar ali naquela localidade e me bate o cansaço. Então eu me sento na calçada comendo pipoca. Em frente à loja? Em frente à loja, no cantinho da calçada comendo pipoca. Aí seu pai se aproxima e diz, que cena bonita. É a cena da simplicidade. E hoje eu me lembro que seu pai, a exemplo do meu pai, foram pessoas que me ensinaram a ser simples e dar valor às pequenas coisas da vida. Fazendo um parênteses, veio a minha lembrança agora uma grande frase de Leonardo da Vinci, que é um deus, né, de todos os aspectos. Ele diz, a frase dele, a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Já pensou? Já pensou? Que maravilha. A simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Exatamente. Tanta gente esquece isso. Isso. E a simplicidade caminha muito com a humildade, não é? Caminha muito. Que o Cristo nos ensinou que devemos ser os últimos para sermos os primeiros. Exatamente. Não é? Então, o professor Carlos Romero, como o doutor Valdir Bezerra Cavalcante, foram pessoas, amigos, claro. Foram pessoas que sempre disseram, procure ser simples, a singeleza das coisas. E nesta singeleza das coisas é valorizar o nosso dia a dia. É fazermos tudo o que nós fazemos com muito amor, com muito carinho, com amplidão e com empenho. Por isso que quando você diz assim, você é a primeira magistrada, uma mulher que se salienta no Poder Judiciário, eu sou simplesmente uma pessoa que tudo o que faz de forma integral. Por isso que... Pronto. Exatamente, muito bem. E o que o telespectador também gostaria de saber, como eu também, claro, todo bacharel em Direito, quando termina o curso, ele tem um leque, eu acho que é uma profissão que oferece um leque de possibilidades muito amplo, né? Isso, Ministério Público, professor, a universidade, a magistratura. E você, na época de aluna de Carlos Romero, meu pai, ou depois que se formou, você já vislumbrava essa trajetória pelo Poder Judiciário? Ou você pensava em ser advogada ou batalhar em outras atividades? Interessante é que como veio essa... existe um ditado que diz assim, quando o cavalo passa selado, monte no cavalo. Você quando estava falando nisso aí, que não perde as oportunidades, eu acho muito... Eu acho que foi isso que aconteceu em minha vida. Na verdade, eu não sonhava ser magistrada. Não? Inclusive, quando passei no concurso para a magistratura, eu sofri um conflito interior muito grande. Eu li um texto bíblico que diz, não julgueis para não serem julgados. Tem Mateus, tem Lucas, isso é uma está dentro das bem-aventuranças. O próprio Evangelho, Jesus fala isso. Exatamente. Pois bem, então eu vivi aquela guerra interna. Não julgueis e não sereis julgados. Se eu sou uma pessoa tão amante do Evangelho, como eu vou agora julgar o meu próximo? Mas aí eu me consultei com o diretor espiritual, Monsenhor Pereira, que era bispo, Dom Manuel Pereira, e Dom Manuel disse assim, leia o restante do capítulo, porque com a mesma medida com que julgardes, serás julgado. Fechou. Então, eu senti que ali estava o meu caminho, que eu ia procurar julgar o meu próximo, da mesma forma como eu gostaria de ser julgada por outrem. E assim, a magistratura surgiu em minha vida até mesmo como uma opção de trabalho. Interessante, Germano, é que eu fui formada para ser dona de casa. A minha mãe, uma mulher doméstica, de prendas domésticas, uma criatura maravilhosa, bordava, cozinhava muito bem, tocava piano, falava francês e criou as filhas para serem donas de casa prendadas. Muito bem, a palavra é essa. Acontece que eu comecei... falar francês e tocar piano naquela época era uma exigência. Sua mãe também. Mamãe, claro. Sua mãe também. Eu lembro que as pessoas comparavam muito sua mãe com a minha mãe pela beleza que elas tinham. Exato. Pela nobreza, não é? Pela nobreza no portar.
sei lá, no comportamento, pela nobreza de comportamento. Que, com todo respeito, você herdou muito bem. Ah. E até, pessoal, eu explico aos telespectadores que eu trato a magistrada, presidente do nosso tribunal, autoridade de altíssimo grau como você, por causa da minha intimidade com ela, de amizade, de meu pai, e Isso. está explicado. Mas, Fátima, vamos pedir um pouquinho do tempo para os nossos comerciais. Não saiam daí que a gente volta já.